Eu quero ler com vocês em Gênesis capítulo 17, o versículo 16. Você está em casa? Então pegue sua Bíblia. Não tem como não ter esquecido, né? Às vezes vamos para a igreja, alguém vai para a igreja e esquece a Bíblia. Não pode. Esse livro precioso precisa estar constantemente conosco. Tem até umas Bíblias pequenininhas para a gente colocar dentro da nossa bolsa. Isso é muito bom. E agora temos também no celular, né? Que maravilha, que privilégio, que avanço que nós estamos tendo. Então pegue a sua Bíblia, de preferência que você pega a palavra do Senhor para você e uma caneta, anotar alguma coisa, sublinhar, destacar a Bíblia. Quando você manuseia, você tem mais intimidade com ela, você cresce muito mais. Então vamos para o texto em Gênesis capítulo 17 e o versículo 16. Porque eu hei de abençoar. Aqui está falando da mulher de Abraão. O título é Deus muda o nome de Sarai para Sara. No versículo 15 ele trata disso, da bênção que ele promete. Eu vou ler o 15 também então. Disse Deus mais a Abraão, a Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, e algumas pessoas dizem Sarai, não importa, eu digo Sarai porque não vejo acento agudo no i. Mas, Abraão, chame tua esposa de Sara, Sara será o seu nome. E o versículo 16, porque eu a hei de abençoar e te darei dela um filho. Preste bem atenção. Te darei dela um filho e a abençoarei, e será mãe das nações, reis de povos sairão dela, dessa grande mulher chamada Sara, porque nós a conhecemos desse tempo de Sara. Sarai para trás, a gente também sabe de uma história da vida dela que foi uma mulher muito guerreira. Olha só, mas antes aqui de falar de Sara para frente, vamos um pouquinho antes, ainda Sarai, ou seja, Sarai, quando tinha esse nome de Sarai, como esposa, como ela era? Qual o perfil de Sarai? Uma mulher companheira, uma mulher que foi uma grande esposa, uma esposa que honrava muito seu esposo, uma mulher comprometida com as coisas de Deus, com o reino de Deus, uma mulher que cria inteiramente na palavra, na promessa de Deus. Então ele estava sempre em união, em comunhão, com os mesmos sonhos, mesmos projetos de obediência a Deus, através da obediência que ela tinha a seu esposo Abraão. Então, era uma esposa submissa, uma esposa companheira, uma esposa obediente, uma esposa temente a Deus. Olha só, ela tinha um trato com seu esposo tão lindo, um trato tão honroso, de respeito, que ela dizia isso abertamente, o meu Senhor. Porque ela não tinha nenhuma dúvida de que aquele esposo que Deus dera para ela era o seu tudo ali, era o seu esposo ideal, temente a Deus. E eles criam tanto no Senhor que o Senhor chega para Abraão, depois de muitas lutas, como peregrino, e a palavra do Senhor diz que ele peregrinou por muitas terras e por muitos anos. E todas essas peregrinações que o Senhor prometeu e deu a Abraão, mas ele precisava andar demarcando cada uma em forma de peregrinação, ela estava junto. A sua esposa, companheira, estava junto o tempo todo com seu esposo Abraão. Em todos os lugares onde ele ia, ela estava com ele. Eu te pergunto, mulher, você tem apoiado o esposo que Deus te deu?
o ministério que Deus deu ao seu esposo? Você tem apoiado? Como tem sido a sua postura ao lado do seu esposo? Ao longo do ministério que eu tenho acompanhado meu esposo na obra de Deus, e eu como filha de pastores, que meus pais são pastores, para a glória de Deus, eles estão aí fazendo a obra de Deus, meu pai com 70 anos e a minha mãe com 66, glória a Deus pela vida dos meus pais, pastor Ivan e pastora Osmarina. Então, com o tempo que a gente está trabalhando na obra de Deus, a gente vê muitas mulheres agindo de forma equivocadas com o chamado que Deus tem para o casal. Porque quando Deus chama o homem, Deus chama automaticamente a mulher, porque foi Deus quem disse: ei, serão uma só carne. Então é um só propósito, é um só objetivo, o mesmo Deus. Para onde um vai, o outro vai, estão sempre juntos, andando juntos, em comunhão, em alegria, em consentimento. Então, ao longo, eu tenho visto mulheres que não têm apoiado o chamado que Deus tem feito para o esposo. Há pouco tempo, uma esposa chegou para mim, para minha mãe e disse: eu não quero que meu esposo seja pastor. Pensa! Eu não quero que meu esposo fique na obra pastoreando, eu não quero ele fazendo isso. Até parece um absurdo essa atitude, não é verdade? Porque isso é tão honroso, é tão nobre. Para ser confiado por Deus, um cargo tão nobre de apacentar o reino, as ovelhas do reino, do aprisco de Deus. Porque a obra é de Deus. E nós, como voluntários, nos colocamos à disposição para fazer a vontade de Deus, ajudando pessoas. E essa mulher chegou para nós e disse: eu não quero que meu esposo seja um pastor, que ele dirija a obra, eu estou cansada, eu não quero. E era uma mulher jovem. Então o que aconteceu? Seu esposo sem apoio, quando tentou ainda a pastorear sozinho, mas não foi avante. Sabe o que aconteceu? Afastou-se dos caminhos do Senhor. E aí ele não teve forças e foi surgindo oportunidades ao ponto de eles se separarem e ele arrumar outra mulher. Pensa que atitude insensata da mulher não apoiar o ministério do seu esposo? Sara foi companheira. Em todos os lugares ela estava junto do seu esposo, apoiando, orando. Abraão começou a oferecer sacrifícios ao Senhor. E para oferecer os sacrifícios era preciso de seis itens muito importantes que compunham o altar de sacrifício, de adoração ao Senhor. E Sara apoiava. E Sara estava sempre ao lado de seu esposo. Uma outra coisa, 6 elementos, me faltou a palavra, que Sara apoiava seu esposo nos sacrifícios, 6 elementos, e levava muito tempo na preparação desses 6 elementos que compunham o altar de sacrifício ao Senhor. Ela sempre estava do lado. Não é fácil ser esposa de um homem que tem um chamado tão grande. Com certeza o seu esposo tem um chamado. E nós, como mulheres sábias, precisamos descobrir o talento, a habilidade, o profissionalismo que o nosso esposo tem para que nós possamos apoiá-lo, para que nós possamos dar força a ele. Então Sara, ela faz tudo isso. Ela ajudava na preparação da tenda, ela ajudava na preparação do cordeiro, na preparação do altar, do pão, do vinho, dos dízimos, de todos esses elementos que compunham a preparação de um altar de sacrifício ao Senhor. Então Sara demonstrava essa companheira em todos os momentos. Como esposa, estava aí uma grande esposa sem falhas. A Bíblia não registra falhas de Sara. E ela também tinha um cuidado próprio.
a palavra do Senhor diz que Sara era linda, ela era bela, era uma mulher de uma aparência externa muito linda e com certeza externamente também, porque Abraão amava. E o nome Sara ou Sarai está dizendo que é princesa, ela era linda de fato. É tanto que alguns reis quiseram até tomá-la por mulher, mas o Senhor não permitiu, não deixou tocar nela, porque ela era íntegra, uma mulher temente a Deus. E a sua beleza interior exteriorizava, vinha para a sua beleza externa. E também tem um versículo na palavra de Deus, em Provérbios, se não me engano, capítulo 15, o versículo 13, que o coração alegre aformoseia o rosto. Ela não ficava envelhecida. O Senhor dela, o seu esposo, cuidava muito bem dela. Deus cuidava dela com saúde e o seu esposo tratava com amor, com carinho. Mas o principal objetivo era o nosso Deus. Ele tinha um propósito de conservar a sua saúde, de conservar a sua beleza, o vigor. Um vigor, imagina, com 65 anos, tem alguns relatos dela nessa idade de 65 anos, ela em lugares com o seu esposo Abraão e sendo mencionada a sua beleza. Agora eu pergunto, você, mulher de Deus, que está me ouvindo aí na sua casa, se você tem seus 40 anos, 50 anos, igual eu já estou aqui com 47 anos, glória a Deus pela minha vida, e eu não me envergonho de falar a minha idade, meu esposo não gosta que eu fale a idade, mas eu tenho prazer, porque são 47 anos de conquistas, de vida que o Senhor tem me dado, glória a Deus. E Sara, aos 65 anos de idade, ela estava linda, perfeita, bem cuidada, bem tratada. Com certeza ela sabia se cuidar. E você, mulher, com essa idade de Sara, 65 anos, você está bem cuidada? Sua pele está bem hidratada? Dedique momentos para cuidar de você, mulher de Deus. Dedique momentos para cuidar da sua saúde. Dedique momentos para para você caminhar, cuidar da sua saúde. Olha só, uma caminhada, um exercício físico, isso é saúde para nós, mulheres. Aí a pressão alta desaparece, o colesterol desaparece, a diabetes desaparece. Precisamos dedicar tempo para nos cuidar. Eu fico assim a me imaginar, eu estava ali agora a me preparar para vir para a live e depois do banho, passando os meus cremes. É tão bom dedicar tempo para nos cuidar, para que chegamos à idade maior, à melhor idade que nós conhecemos hoje, né? A melhor idade após os 60, estarmos com uma aparência de uma mulher de 30, de 40? Sim, por que não? É só saber nos cuidar, amar a nós próprios, a ter amor próprio primeiramente, e depois ter o cuidado com a nossa alimentação, com a nossa, com a nossa pele, com tudo, com o nosso cabelo. Não é fácil ter uma pele bem hidratada. Aí eu fico vendo creme para o rosto, creme para essa outra área do corpo, creme para as mãos, cada lugar um creme diferente. Então, creme para o cabelo, creme para o corpo, são cremes que hidratam a nossa pele, conservam por mais tempo. Então, Sara sabia se cuidar. Era uma mulher com a idade de 65 anos, linda, bem cuidada, bem amada. Seu esposo amava ela de fato e cuidava dela com muito amor. Com certeza, porque era um casal lindo, um casal que se pareciam, eram muito amados, muito queridos um pelo outro. Então, indo mais adiante, Sara demonstra esse cuidado com ela própria. Então, ela chega à longevidade com saúde, com vigor e com beleza. Sara é mencionada no Novo Testamento também. Quero compartilhar isso com você. 4 livros da Bíblia
lá no Novo Testamento, muito depois de Sara, que olha, onde está Sara? Lá em Gênesis. Já Sara está lá no início do Antigo Testamento, nos primeiros capítulos. Eu li com você aqui o 17, vai o 22, o 23, tudo aí. Mas ela não é esquecida pelo seu perfil, pelas suas características. Ela não é esquecida. Isso continua falando muito mais até hoje nos nossos dias. E quando vai para o Novo Testamento, ela é mencionada em 4 livros diferentes. E eu gostaria que você anotasse na sua Bíblia, em Gálatas capítulo 4, versículo 22, ela é mencionada pela sua obediência. Não é por acaso de ter sido mencionada por essa característica tão linda, a obediência. A obediência, para ser obediente, precisa ter humildade. Precisa saber ouvir, precisa saber acatar e compartilhar dos sonhos da palavra do outro. Aí a palavra do Senhor nos diz aqui no Novo Testamento, mulheres, aprendam com Sara pela sua obediência com seu esposo, acima de tudo a obediência com o nosso Deus. Quando nós obedecemos a palavra do Senhor, quando nós obedecemos, decidimos voluntariamente ser obedientes a Deus, temos recompensas grandiosas. Deus disse para Abraão, saia a peregrinar. Sara obedece. Ela obedece e vai com seu esposo. Acompanha. Ele é o cabeça do lar, nós aprendemos isso. Então isso foi em Gálatas 4:22. Quero compartilhar também em Romanos. Romanos capítulo 4, versículo 19, ressalta uma palavra que o apóstolo Paulo fala assim, ó, imitem as mulheres idôneas, imitem Sara, o perfil de Sara, uma mulher que sabia se vestir, falar, no trato com seu esposo, até tratava ele de meu senhor, não pelo fato de que ela tinha medo, mas pelo fato do respeito e amor que ela tinha pelo seu esposo. Um amor muito grande. Por falar em amor, a palavra do Senhor nos diz em outro texto que nós mulheres é quem ensinamos o nosso esposo a nos amar. Se ele não nos ama, está faltando algo da nossa parte. Renúncia própria e entrega para amar o nosso esposo, fazer sem querer nada em troca, amar de verdade, provar nosso amor com as nossas ações, com as nossas atitudes, com palavras afáveis, com palavras amáveis, com palavras de perdão, com palavras de credibilidade, de confiança no nosso esposo. Assim ele vai passar a admirar-nos e assim vai nos amar pela nossa essência. Talvez a beleza vá até embora, talvez a saúde vá até embora, mas eles continuarão nos amando pela essência que somos, pelo fato de que nós o ensinamos a amar, quer na doença, na alegria ou na dor. Outro texto que a palavra do Senhor menciona no Novo Testamento é em Hebreus capítulo 11, versículo 11, falando da fidelidade de Sara. Meu Deus, que coisa linda, ser fiel ao esposo, ser fiel à família, fiel aos sonhos, fiel acima de tudo ao nosso Deus. Se Sara não tivesse sido fiel a Deus em tudo, Deus não teria agradado da sua atitude e talvez não tivesse escolhido este lar, esta família, este casal para o grande projeto que Deus prometeu, porque o casal se completa. E em 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 6, também trata da questão do respeito das mulheres. E é nesse versículo que fala do respeito das mulheres com o esposo, da fidelidade, do trato, da maneira como nós tratamos o nosso esposo. Isso é lindo, é fantástico. Como nós conseguimos grandes coisas quando nós provamos o nosso amor e o nosso respeito
pelo nosso esposo. Acreditar nos seus sonhos, acreditar no seu chamado, acreditar no que ele é capaz de desenvolver. Pelo contrário de algumas mulheres que falam mal, maldizem, reclamam, murmuram do seu esposo, não conseguem encontrar virtudes e só falam mal. E aí a palavra do Senhor diz assim, que é melhor um homem morar no deserto do que morar com uma mulher rixosa, com uma mulher que só reclama, que só vê falhas, que só vê defeitos, que nada está bom. Ele presenteia, ele dá algo, não está bom, não está satisfeita. Ei, mulher de Deus, que você possa também aprender com Sara. Sara estava a peregrinar de lugar em lugar, de cidade em cidade, de terras longínquas. Imagina, tem gente que fala, eu não consigo ficar me mudando de um lugar para outro, é complicado, eu não quero mais, chega a falar palavras indevidas para o esposo. Ao invés disso, mulher de Deus, aprendamos com Sara nesta hora. Não importa para onde o Senhor quer nos levar e nos conduzir neste chamado ministerial. Acorda, é tempo de nós apoiarmos o nosso esposo e seguir o chamado que Deus tem na obra de Deus. Ele tem vontade de sair a pregar a palavra de Deus? Apoie, vá junto, pregue a palavra do Senhor. Então Sara, ela tem esse grande testemunho de uma esposa submissa, companheira, obediente, fiel, amável. E depois de ela passar por tantas provações, a peregrinar juntamente com seu esposo Abraão, aí chega nesse texto onde eu li com você, em Gênesis capítulo 17, o versículo 15 e 16. Aí o Senhor fala assim, agora eu vou mudar o seu nome de Sarai para Sara. De uma mulher imatura, talvez, que agora estivesse com a maturidade ao alcance, de uma maturidade tão linda, tão plena, tão estável, que as circunstâncias, as provações não iam mudar o seu caráter, a sua maneira de ser e proceder. Então o Senhor fala, agora Sara, você está aprovada. Seu nome agora passa a ser Sara, de Sarai para Sara. Então, a partir de agora, ela alcança essa maturidade e o Senhor faz a promessa. Você vai dar à luz a filho e vai ser mãe de nações, mãe de reis, de povos. Que promessa grandiosa! Uma mulher que aos 90 anos de idade não tinha tido filho, a quase completar 90 anos de idade sem conceber filhos, e o Senhor dá essa promessa aqui para ela, de ser mãe de nações. Olha, ela era uma mulher muito fortalecida por Deus. É um dos mistérios dessa mulher estar tão jovem, aos 90 anos, para dar à luz filhos. O Senhor deu uma promessa muito antes, cerca de 14 anos anterior. E nesses 14 anos, Sara perseverava firme nessa promessa de Deus. Ela não se esquecia dessa promessa. É claro que aquele deslize lá atrás, a gente não vai focar nele no quesito de que a certos momentos a prova está tão grande e será se vai cumprir, e aí ali a sua serva é dada para que ela possa gerar um filho para seu esposo. Mas não era isso. Deus deu a promessa, foi para ela, foi para Sara. Então ela continuou esperando. Cerca de 14 anos se passaram e o Senhor vem e concede a promessa para Sara. E ela dá à luz a um filho chamado Isaque. E quando o Senhor fala para ela deu um sorriso. E alguns chegam a pensar que o sorriso foi de incredulidade, mas a Bíblia não fala disso. Ela era uma mulher íntegra, de confiança em Deus, de temor ao Senhor, de obediência a Deus, de obediência ao seu esposo, nos projetos que Deus estava a realizar. Tinha passado por tantas provações e agora, diante de uma promessa dessa, ela sorriu, mas foi de
de alegria. Tipo assim, meu Deus, que alegria! Eu vou ser mãe de nações! Que bênção! Eu imagino, a Bíblia não fala todas as palavras, mas eu fico aqui a conjecturar como Sara sorriu e riu daquela situação. Eu sei que vai acontecer, eu sei que é verdadeiro as palavras de Deus, elas vão se cumprir e eu vou ser mãe de nações. E olha só o que Deus faz, Ele cumpre. E quando ela estava com cerca de 90 anos, ela concebe a luz a este filho que nós sabemos da sua descendência, o Isaque, que significa riso, né? Alegria, riso. Então Sara concebe nessa idade. E Abraão, que era mais velho que Sara, cerca de 10 anos, ele concebe a Isaque com 100 anos de idade. Como a Bíblia não fala que ela tinha 90, né? Exatamente isso, 90 ao conceber Isaac. Mas, porém, se Abraão com 100 anos teve Isaac, e Sara era 10 anos mais nova que Abraão, foi aos 90 anos. Pensa que coisa linda. Imagine um útero que estava totalmente fechado. Neste momento, Deus abre para provar o seu poder, a sua palavra que é imutável e ele se cumpre totalmente. Tudo aquilo que ele promete, ele cumpre. Basta nós ficarmos no projeto e continuarmos perseverantes. Talvez você, mulher de Deus, recebeu tantas promessas de Deus. Quantas promessas o Senhor tem feito na tua vida? E talvez você está a dizer, Senhor, tem demorado tanto. Quanto tempo, quantos anos tem se passado e ela não se cumpriu ainda? Mulher, seja firme, persevere. Deus vai cumprir o que Ele promete, Ele cumpre. Deus é fiel. Então Sara dá à luz a esse filho e o adolescente é ensinado por ela, desde bebê, criança, adolescente, é ensinado por Sara. O costume judaico era que as mulheres preparassem seus filhos desde bebês e soubessem a palavra, os mandamentos, toda a palavra do Senhor ainda criança. E quando adolescente, ele já tivesse totalmente gravado, inculcado na sua mente toda a palavra de Deus. E é uma grande lição que nós aprendemos também. Temos ensinado os nossos filhos? Há mulheres que pensam que eu vou ensinar o meu filho quando ele tiver 5 anos, 7 anos, e nos enganamos muito com este pensamento, porque a maturidade de berço, a maturidade da criança, a personalidade da criança, na verdade a personalidade ela é alcançada, formada e trabalhada pelo pai e pela mãe na educação do lar. É até os 6 anos por aí, no máximo 7 anos. E hoje, com essa tecnologia, está vindo mais cedo. Então, é por isso que precisamos ensinar a palavra do Senhor, os preceitos do Senhor. É quando bebezinhos, 1 aninho, 2 aninhos e por aí afora, falar as primeiras palavras, sabendo da reverência que nós temos que ter com Deus. Eu fico me lembrando da minha neta, ela com menos de 8 meses, quando chegava na salinha das crianças em nossa igreja, tinha ali umas figuras de criancinhas sendo abraçadas por Jesus, e ali tá as figuras de Jesus com as crianças. Quando a Esther, a minha neta bebezinha, chegava de frente, ela levantava as mãozinhas de reverência ali, dentro dela, a sua essência, que ali ela estava diante de Jesus. Ensine a sua criança, mamãe, papai, não perca tempo, aproveite agora. A palavra do Senhor diz assim: se ensinarmos o nosso filho, quando ele crescer, não se desviará da presença de Deus, dos caminhos do Senhor. Serão pessoas de integridade, de bom testemunho, que darão prazer à sua descendência. Assim Sara educava seu filho. E ao ficar adolescente, vem no capítulo 22 um grande pedido. Deus faz o pedido para seu esposo, Abraão, para que ele sacrificasse, desse o seu filho em sacrifício ali no altar que o Senhor iria mostrar para ele.
Então Deus fala para Abraão e Abraão prepara todos aqueles elementos, ele prepara tudo para fazer um caminho de 3 dias, para ir onde o Senhor iria mostrar, o lugar onde era para sacrificar Isaac. Ele não fala para Isaac. A Bíblia não fala também se ele falou para Sara, não fala, mas quem sabe ela percebera pela sua intimidade que ela tinha com Deus, quem sabe Deus dera alguma forma de revelação, algum sonho, não sabemos, a Bíblia não trata disso. Mas a Bíblia trata de que Abraão saiu com Isaac e seus 2 servos, com todos os elementos que era o pão, o vinho, a lenha. Inclusive, Isaac carrega a lenha em seus ombros, eles carregam. Então, Abraão, ele vai para um monte que Deus ia mostrar para ele. Eles vão ali, Abraão, Isaac, os 2 servos e esses componentes, esses elementos para o lugar que Deus ia mostrar. E caminho de 3 dias, sabe onde o Senhor o leva? No Monte Moriá, se não me engano, Monte Moriá. O Senhor leva para esse monte, Monte Horebe, Moriá. Muito bem, meu esposo está aqui me lembrando, Monte Moriá. Ele vai e quando chega no pé do monte, ele fala para seus servos: fique aqui e eu e meu filho iremos, adoraremos e então voltaremos. Pensa que palavra de fé que Abraão revela neste momento. Iremos subir o monte, sacrificaremos ao Senhor, adoraremos e voltaremos. Ele estava indo com Isaac. Se ele estava ali dizendo neste momento, voltaremos, é porque ele não voltaria sozinho, está no plural, ele voltaria com seu filho Isaac. Ele tinha convicção que iria sacrificar sim o seu filho. Prova disso, ele caminha 3 dias com seu filho. Ele tinha certeza, ele tinha clareza, não tinha dúvida, porque o amor de Abraão a Deus era muito grande, era total, era uma entrega total de sua vida para Deus. E Deus queria ver ali dele essa confissão, essa entrega realmente de seu amor para com ele. Então Abraão realmente atende e obedece. Quando ele sobe lá, e que nós já sabemos da história, que ele adora a Deus, ele chega lá, prepara a lenha, prepara tudo, o Isaac diz assim: papai, eu estou vendo o altar, a lenha, tudo preparado, todos os elementos estão aqui, só não vejo o cordeiro. Onde está o cordeiro, papai? Então Abraão responde mais uma vez com a palavra, sabendo lá dentro que ele ia oferecer seu filho em sacrifício, mas ele tinha convicção que algum milagre ia acontecer também instantâneo, porque ele voltaria com o seu filho, ele tinha certeza. A fé que ele tinha em Deus, ele diz: filho, Deus para si o cordeiro proverá. Oh, aleluia! Que palavra linda! Que palavra de fé e autoridade. Deus para si, o cordeiro proverá. Nesse momento, Isaac percebe e não se opõe. Isaac era muito inteligente, muito ensinado por seus pais. Então, Isaac não se opõe, ele entende e não dá trabalho. Ele deita sobre a lenha. Estava conversando hoje no café da manhã com meu esposo sobre isso e nós chorávamos com a presença de Deus. E ele disse assim: meu amor, imagina um senhor de 100 anos com um adolescente para sacrificar ali no altar. Se o Isaac não aceitasse e quisesse sair correndo, esse senhor de 100 anos não conseguiria, talvez, com sua agilidade e destreza para correr e alcançar um adolescente? Mas Isaac não se opõe. Isaac se entrega para ser sacrificado ali, naquele altar. Ele deita na lenha. Abraão o amarra.
Então Abraão faz aquela prova de fé, ele levanta a sua mão com aquele instrumento cortante para oferecer, para cortar o seu filho e oferecer ao Senhor ali morto, como era costume oferecer os animais anteriormente em altar de sacrifício ao Senhor. E o Senhor fala: Abraão, não faças mais isso, porque agora eu criei, eu vi que realmente você me obedece, você me ama, você me teme, então não precisa. Então desce Abraão, desce Isaque ali e encontra os servos lá embaixo, e agora eu volto novamente para esse momento aqui tão lindo assim e tão marcante, que me marcou quando eu fui estudar a palavra do Senhor. Eu confesso para você, mulher de Deus que está compartilhando comigo nesta live, que o Senhor tocou meu coração para estudar sobre o perfil das mulheres, porque o Senhor quer me ensinar grandes lições dessas mulheres da Bíblia. E o que eu aprendo, eu quero compartilhar também com vocês, mulheres, para que nós possamos cada vez mais exercer o papel de mulheres sábias, que edifiquemos o nosso lar cada vez mais e todo o nosso lar não seja abalado com nenhum tipo de provação e seja vencedor o tempo todo. E aí eu comecei a estudar sobre o perfil de cada mulher. E agora eu vejo aqui essa mulher e aprendo muito com ela. Por isso estou compartilhando com você. E eu aprendi um detalhe que me chamou muita atenção. Quando Abraão desce do monte com seu filho Isaque e encontra os seus servos, ele desce dali para outras terras. Para uma outra terra que não era a terra onde estava sua esposa. A Bíblia não fala mais a partir de aí o caminho que Sara seguiu com Abraão. Ou seja, Abraão não desceu para onde estava, desceu para outras terras. Se não me engano, a terra, eu anotei aqui, Berseba. Berseba é o nome de uma terra muito distante mesmo. Se você olhar para um mapa geográfico de Israel, dessas terras, dos países lá, você vai ver que é muito distante. Me empresta aqui, meu amor, por gentileza. Isso aqui você... Olha, tem ele mostrando aqui um mapa. Nós estamos numa live, até podemos mostrar, né? Um mapa aqui. Olha só, eu quero compartilhar aqui com você. Não sei se você vai conseguir. Olha só. Está aqui em Canaã. Está vendo aqui? Canaã. Ai, a claridade acho que não vai permitir. Canaã. E ele desce para uma terra muito distante. Ele vai para Berseba, um lugar muito distante. Vai somente Abraão e Isaque, seus servos. E a Bíblia diz que ele habita lá. Ele habita nesse lugar. Está em Gênesis 22, o versículo 19, onde ele habita. Para a época era muito distante, realmente. Agora se torna mais fácil, porque hoje nós temos veículos de forma muito rápida que podemos transportar, mas para a época era camelos, para a época era a pé, então era distante, muito distante. É tanto que Abraão levou 3 dias para o monte e do monte para lá foi muito tempo também, e ele habita, a Bíblia diz que ele habita em Berseba. E aí eu coloco esse capítulo do capítulo da dor de Sara, porque Sara nunca mais, a Bíblia registra de ela ter visto o seu filho Isaque. Imagina, mamãe, você caminhar, peregrinar, apoiar tanto, fazer tanto pelas coisas de Deus, e de repente você fica sem poder ver o seu filho. Mas sabe o que eu imagino? Essa realidade que dói ao nosso coração é que os filhos que nós ganhamos não são nossos, que Deus nos dá, não são nossos, é de Deus. Os nossos filhos são herança do Senhor.
E quando se fala de filhos, a palavra do Senhor, ela sempre dá o sentido tipológico também. Não é somente filhos literal de nossas entranhas, mas filhos espirituais. Esses filhos que nós geramos não é para nós, é para o reino de Deus. E Deus fez ali de Isaac uma descendência muito grande, porque Deus prometera a Sara, a Abraão, de fazer uma descendência grande, de Sara ser mãe de nações, de reis, de povos. Mas como assim com filhos? Sim, a descendência seria muito próspera. E Sara fica ali, no lugar onde ela não foi. Quem sabe não era para ela acompanhar o momento ali. Eu não sei qual seria o comportamento dessa mãe em ver ali o sacrifício, sendo seu filho amarrado. Eu não sei qual seria. A Bíblia não retrata esses detalhes. Mas a palavra do Senhor diz que por muitos anos Sara estava ali no mesmo lugar em Canaã. Então, quando o Senhor vem, ou quando Abraão percebe de uma notícia, depois de muitos anos, com 127 anos, Sara vem a falecer. Sara perece. Então, a palavra do Senhor diz que Abraão veio desse lugar e de Berseba, e vem para este lugar onde Sara estava, em Macpela, em Canaã. Abraão veio chorar a morte de sua esposa Sara. Por quê? Ele estava habitando em Berseba e ele vem de uma terra longínqua e ele chega lá para chorar a morte de Sara e diz para as pessoas que estavam lá, para que eles pudessem lhe oferecer um lugar para sepultar o seu morto. Ele pede, Abraão pede, pode me oferecer um lugar para que eu possa sepultar o meu morto? Então, o dono daquele lugar, daquele terreno, diz, sim, pode sim, pode usar o terreno. Mas ele diz mais, eu preciso também da sepultura, daquele lugar que é preparado para que eles preparavam lugares com estima para sepultar em cavernas, em lugares rochosos, de pedras rochosas. Então Abraão diz, eu quero também aquele lugar e o terreno ao redor. Então o moço pode ficar, ele disse, não, eu não quero assim, eu quero pagar o devido valor deste lugar para que eu possa sepultar o meu morto. Gente, que coisa linda, no funeral de Sara, Abraão estar ali para honrar os últimos momentos. O quanto isso é lindo. Quantas pessoas, quando morrem, são desprezadas, familiares não estão ali para estar nos últimos momentos juntos, para dar ali a devida honra que é merecida até o sepultamento. Mas Abraão diz, eu não quero que não me custe nada, eu quero que custe, eu quero pagar. Não porque ele estava esnobando, jamais, mas porque ele demonstrava a sua admiração, o seu amor. E a Bíblia fala que ele chora por Sara. Então ele paga 400 ciclos de prata por aquele terreno e por aquele lugar de Macpela e por aquela caverna, aquele lugar rochoso, lapidado, preparado para sepultar a nossa querida irmã e nossa mãe, Sara. Porque Sara foi nossa mãe, sim, nós somos descendentes dela. Porque dela o Senhor falou que viria uma grande nação de reis. E hoje o Senhor Jesus nos constitui reis e sacerdotes. Então, consideramos debaixo dessa genealogia linda, dessa mulher de um perfil tão lindo, dessa mulher de Deus. Então, ela ali é sepultada com honras, com a honra devida. Quantos homens não preparam esse momento e são pegos despreparados?
Abraão estava ali, não estava despreparado nesse quesito. Ele paga e sepulta de forma honrosa a sua esposa Sara. Não vamos importar se estava longe dela, não vamos ater a esses detalhes, mas o que importa é que ele deu um sepultamento digno para sua esposa. Somos filhos na fé de Abraão, somos filhos na fé de Sara, deste casal que se entregaram totalmente ao reino de Deus. E assim, Isaac, eu quero compartilhar com você que Isaac, como ele estava com seu pai em outras terras, a Bíblia diz que eu quero fechar o raciocínio com você agora, lá no capítulo 23 e o versículo 24, melhor dizendo, o capítulo 24 e o versículo 67. Gênesis capítulo 24 e o versículo 67. A palavra do Senhor está dizendo assim: e assim Isaac foi consolado depois da morte de sua mãe por sua esposa Rebeca em seu casamento. Amados, veja que lindo. Uma coisa falando de Isaac, eu quero compartilhar um detalhe muito lindo para você. Quando Isaac desce com seu pai lá daquele monte e vai para aquelas terras diferentes e lá ele mora, quando ele chega lá, vem uma notícia, nesse mesmo capítulo aí 22, está dizendo que veio uma notícia de longe, de seu irmão. Seu irmão acabara de ter, ele recebera a notícia que eles tinham tido filhos e acabara de nascer Rebeca. Rebeca havia nascido. Quando Isaac desce do monte com Abraão, ele recebe essa notícia que Rebeca havia nascido lá em uma terra distante. Sabe o que isso representa? É que como Isaac é um tipo de Cristo perfeito, que se entrega ali a morrer, a ser sacrificado, oferecido, sem questionamento, sem nenhum trabalho. E Cristo também é oferecido em sacrifício lá na cruz do Calvário, lá no Calvário, naquele lenho, no madeiro. O tipo ali do lenho que Isaac carregou em seus ombros, Jesus carrega a cruz e é levado para o monte também. Então, o Senhor, Ele, oh glória a Deus, Deus é lindo. Essas tipologias são lindas, eu fico encantada por essa tipologia. Assim também como Jesus morreu lá na cruz do Calvário, e quando Ele ressuscita, também está a sua esposa viva, nasceu a igreja de Cristo, por isso que hoje nós somos chamados a igreja de Cristo. Isaac recebeu a Rebeca, e a Bíblia diz neste versículo, no capítulo 24, versículo 67, que ele foi consolado por Rebeca, a esposa que Deus deu para ele, porque ele sentia a falta, a morte de sua mãe, e ele foi consolado. Ei, filhos, vocês que estão ouvindo aí, sejam consolados pelo Cristo, pelo noivo, pelo esposo que nós temos agora, que é Jesus. Sejam consolados. Ei, mulher de Deus, talvez essa história você se identificou bastante com ela. Talvez você tenha perdido seu esposo ao longo de sua trajetória. Talvez você tenha perdido filhos ao longo da sua trajetória. Mas eu quero a palavra do Senhor é quem vem te fortalecer nessa noite. Siga firme. Siga firme, olhando para Cristo. Tem uma morada para você reservada. Deus preparou uma morada honrosa para cada uma de nós. E nós seremos honradas nesta terra, para quem honra a Deus, para quem obedece, para quem está no plano de Deus. Não importa se o esposo está
te acompanhando no sentido de apoiar o chamado que Deus tem para a tua vida, porque tem muitas mulheres que estão servindo a Deus, estão de cabeça erguida e o esposo talvez esteja no mundo do vício, na idolatria, esteja talvez na cegueira espiritual, esteja talvez nas bebidas, não importa. Mulher de Deus, siga o foco. Cristo está do teu lado e Deus tem uma recompensa para cada uma no final. E aqui mesmo, para quem segue o Senhor está dizendo: quem me segue, deixa tudo no sentido de colocar Deus acima de tudo, e as coisas aqui terrenas, elas são ínfames, são pequenas em relação à importância que eu dou para as coisas de Deus, para o reino de Deus, para o que Deus é para mim. Então Ele vai me abençoar aqui nesta terra 100 vezes mais, e ainda no futuro a vida eterna. Tem uma promessa mais gloriosa, mais preciosa do que esta? Eu não conheço. Esta é a mais preciosa, que é a vida eterna. Não importa a luta que passarmos aqui nesta terra, nesta geração. Vivemos aqui talvez cerca de 80 anos, 100 anos. Poucas pessoas chegam aos 105 anos, 110. Isso não é nada, é muito rápido em relação à eternidade do que Deus reserva para nós. Deus tem um grande galardão, uma grande recompensa para essa mulher que se tornou mãe de nações, mãe de povos, mãe de reis, mãe na fé de muita gente que não conhecia Deus e que hoje conhece, como eu e você, que estamos aqui agora compartilhando desta live, expressando o quanto cremos e o quanto queremos ser fiel e obediente ao nosso Deus. Que a lição desta grande mulher seja extraída por cada uma de nós, desta mulher obediente, companheira, perseverante, de uma mulher humilde, de uma mulher que sabia se cuidar, de uma mulher que sabia no trato com seu esposo, com seu filho Isaac e acima de tudo com o temor a Deus. Que essas grandes lições dessa mulher perseverante até o fim de sua vida e que ela foi honrada, sejamos também nós com essas características e muito mais, de gerar filhos espirituais, filhos para o reino de Deus, e nós também seremos honradas com a devida honra pelo nosso Senhor, que é fiel em toda a vida. Amém? Amém. Que Deus abençoe. E eu quero agora orar com você e depois eu quero agradecer cada um de vocês, lendo o seu nome e agradecendo. Você que quer orar comigo, feche seus olhos. Deus poderoso, Senhor Deus dos céus e da terra, eu quero te dar graça, Senhor, por este dia, por este momento, por esta palavra que aprendemos com esta mulher que o Senhor deixou registrado na tua palavra. Esta mulher de um testemunho lindo, Sara, a esposa de Abraão. Pai, nos ajuda cada dia a aprender com ela. Assim como a tua palavra nos enfoca uma vez mais no Novo Testamento para aprendermos com ela, queremos aprender sim. Nos ajude, nos dê entendimento. Ajude cada mulher que está agora em sua casa a receber esta palavra e ter forças para prosseguir, ser perseverante, ser essa mulher de fé. Assim como Abraão era, Sara também cria nos seus projetos. Ajude cada mulher, Senhor, a crer nos projetos que o Senhor tem para cada uma. Ajude, Senhor, essas mulheres a ir avante. Aumente a fé de cada uma. Fortalece cada uma. E que sejam, Senhor, instrumentos poderosos para ter, Senhor, descendentes
físicos e espirituais acima de tudo, para que o teu reino cresça e o seu nome seja exaltado e o seu nome seja glorificado através de cada mulher que o Senhor tem propósito, que o Senhor ama e que cada uma está viva hoje não é por acaso, porque o Senhor tem projeto, porque o Senhor ama. Então vá de encontro ao coração de cada uma delas. Sara, Senhor, as feridas. Tira toda dor e traga como bálsamo o teu Espírito Santo para refrigerar o coração de cada mulher. E assim elas, a partir de agora, terem um novo nome, um novo foco, um novo projeto, em nome de Jesus. E sejam mulheres vencedoras. Amém? Amém.